a nossa ideia é falar um pouquinho sobre a utilidade da estimulação cognitiva no manuseio das demências, né? Esse acaba sendo um assunto sempre muito polêmico e existem sempre muitas informações conflitantes sobre o benefício, né? Qual seria o benefício, de qual intervenção, em qual momento da doença. Então a ideia é a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, perpassando por alguns conceitos antes que vão nos ajudar a alcançar o objetivo, né? E chegar na resposta à pergunta principal da aula. Então eu começo com alguns conceitos importantes em relação ao declínio cognitivo, né? Quando a gente fala demência, a gente está falando de um termo amplo que quer dizer um declínio cognitivo com repercussão funcional, com prejuízo funcional. Mas antes, existem fases e estágios da cognição que antecedem o momento da demência, que é importante da gente conhecê-los, porque isso vai fazer diferença quando a gente for falar do tratamento. Então a gente começa pela cognição normal, né? Cognição são todos aqueles domínios ligados ao funcionamento do nosso raciocínio, da nossa inteligência. Então, cognição normal, aquela pessoa que, enfim, vai acumulando seus conhecimentos e desenvolvendo sua memória, percepção, orientação, raciocínio, e alcança uma independência e um funcionamento adequado na vida social, no trabalho. A gente considera isso cognição normal. Existe um outro conceito que a gente denomina de declínio cognitivo subjetivo. O que significa isso? Aquela pessoa que depois de uma determinada idade da fase adulta ou na própria velhice, né, começa a se queixar de problemas relacionados à memória ou compreensão, né, problemas mais amplos ligados à linguagem. E a gente faz testes, faz exames, faz avaliação neuropsicológica, não consegue captar, né, a gente não consegue mensurar esse prejuízo, não existe um prejuízo funcional, mas existe a queixa da pessoa. Antigamente a gente não dava bola para esse tipo de queixa, né? A gente falava assim, não, enquanto você lembra que está esquecendo não tem problema, enquanto você consegue trabalhar, enquanto você consegue estudar. Hoje em dia isso tem um nome, declínio cognitivo subjetivo, e a gente sabe que é um fator de risco para desenvolvimento de demência, quando essa autopercepção, né, ela é reduzida. Comprometimento cognitivo leve. Antigamente a gente chamava de transtorno cognitivo leve, é a mesma coisa, na verdade, né? O comprometimento cognitivo leve é quando existe a queixa, existe a aferição do declínio, né? Então a gente submete essa pessoa a um teste neuropsicológico e a gente observa o prejuízo em determinados domínios, mas aquilo ainda não gera um prejuízo funcional considerável, né? Às vezes é um pequeno prejuízo que a pessoa consegue manobrar com alguma estratégia simples, né? Então, esquece um compromisso, mas se você cria o hábito de usar uma agenda, você consegue lembrar dos seus compromissos, quer dizer, com uma mínima intervenção, um prejuízo leve nos testes, a gente ainda não considera isso como uma demência. E a demência, né, em si, que é quando há de fato um prejuízo funcional. Quando existe um declínio cognitivo considerável que a gente consegue aferir e isso repercute de maneira considerável na funcionalidade, no trabalho, na vida comunitária, na vida familiar, na administração das suas questões pessoais, aí sim a gente chama isso de demência, né? Então demência é um termo genérico, é um diagnóstico sindrômico que a gente fala, que quer dizer prejuízo cognitivo com prejuízo funcional, né? Declínio cognitivo com prejuízo funcional. Beleza, a escala CDR é uma escala que eu coloquei aqui para a gente lembrar, porque a gente vai falar sobre as intervenções cognitivas. A escala CDR é uma escala que a gente usa para estadiamento das demências, né? A gente fala CDR meio quando o paciente está na faixa do comprometimento cognitivo leve, CDR1 é uma demência leve, CDR2 moderada e CDR3 uma demência avançada. Intervenções cognitivas, quando a gente fala genericamente de intervenções cognitivas. Isso, na verdade, é uma brincadeira, né? É só palavra cruzada, caça-palavra, compra umas palavras cruzadas, aí você compra o almanaque do coquetel, né, com níveis de dificuldade diversos, então é só isso, né, uma intervenção, uma estimulação cognitiva, é só isso, mandar a pessoa fazer a palavra cruzada, caça-palavra, ler um livro? Não, né? Esse intervenção cognitiva é um termo amplo, que engloba alguns conceitos importantes, que é o treinamento cognitivo, a estimulação cognitiva e a reabilitação cognitiva. São três coisas diferentes e que juntos compõem esse termo mais amplo, que é a intervenção cognitiva. Toda essa parte da intervenção cognitiva, né, ela pressupõe uma característica que a gente preserva ao longo da nossa vida, que é de neuroplasticidade e de reserva cognitiva. Então é essa capacidade de reorganização dos nossos circuitos neurais para favorecer o desempenho em determinadas tarefas e o nosso desempenho funcional baseado na nossa experiência, né? Então,
toda essa parte da intervenção cognitiva, ela está ligada a essa capacidade de reorganização que a gente chama de neuroplasticidade e de reserva cognitiva. Quando a gente fala, e isso se mantém na velhice, né? Isso pode ser um pouco reduzido com o envelhecimento, mas a neuroplasticidade e a reserva cognitiva, elas se mantêm mesmo no envelhecimento. Então, mesmo o idoso, ele é capaz de aprender novas estratégias mnemônicas, né? Ser estimulado, se isso feito de forma correta, para melhorar o seu desempenho cognitivo global. Quando a gente fala, então, de um treinamento cognitivo, a gente está falando sobre algum treinamento de uma habilidade cognitiva específica, visando a melhora daquela função, mas a gente usa também nesse conceito mais amplo, né, de um benefício também nas funções próximas ou distantes. Então, um treinamento cognitivo também por exemplo, a gente diz que é um treinamento de memória, em que a pessoa ela passa por intervenções visando estratégias mnemônicas em melhorar a memória dela, e a gente sabe que isso pode melhorar a memória em si, mas melhorar outras funções cognitivas que são próximas, né, como, por exemplo, você faz um exercício para melhorar a memória visual e você tem um benefício na memória auditiva também. E mesmo em funções mais distantes. Então, você faz um treinamento cognitivo focado na memória, mas a gente consegue perceber uma melhora na capacidade de abstração, né? Ou na capacidade de julgamento. Então, todas essas formas de intervenção, elas guardam essa característica de melhorar não apenas o que a gente está intervindo, mas funções próximas e distantes também. Então, o treinamento cognitivo é quando a gente submete a pessoa a testes, né? A intervenções sistematizadas com foco em uma função, e aí a gente chama de treinamento de habilidade específica, ou treinamento cognitivo de uma forma mais ampla, quando a gente tem uma bateria maior, estruturada, para estimular e treinar vários domínios cognitivos diferentes. Aí, geralmente, isso são baterias estruturadas, estudadas, com as suas eficácias, né, mais bem definidas. Então, isso a gente chama de treinamento cognitivo, com instrumentos criados, sistematizados, com focos específicos. Quando a gente fala de estimulação cognitiva, a gente está dizendo de exercícios que não necessariamente são estruturados e nem sistematizados, mas muitas vezes através de atividades, e podem ser atividades esparsas, com foco em determinada tarefa. Então, por exemplo, uma pessoa ela faz atividades de estimulação cognitiva. E aí, de acordo com o perfil da pessoa, ou o profissional que está fazendo a estimulação cognitiva, pode escolher determinados exercícios, né? Hoje nós vamos trabalhar a memória. E aí pode ser alguma coisa lúdica, né? Pode ser alguma atividade estruturada, mas não necessariamente uma atividade estruturada e sistematizada como no treinamento cognitivo. E a reabilitação, a gente diz, de pessoas que têm prejuízo cognitivo, como no caso das demências, mas no caso dos AVCs, dos traumatismos cranianos, em que a pessoa tem déficit cognitivo, e a nossa intervenção cognitiva é para facilitar o funcionamento nas atividades de vida diária. Não é uma atividade focada no que a pessoa perdeu. É uma atividade focada no desempenho no cotidiano dela. Então, se a pessoa teve um TCE, uma lesão enorme ali em uma determinada área que vai afetar a memória dela, eu sei que não vai adiantar eu ficar fazendo intervenção para melhorar a memória, que ela não vai melhorar, né? Então, eu vou tentar cercar os outros domínios que estão preservados, né, para que ela consiga, que ela aprenda a compensar o funcionamento dela global dessa forma. Nesse sentido, então, a mensagem principal que eu quero trazer é essa: as intervenções, e aí a gente passa a usar o termo correto, a intervenção, elas são úteis em todas as fases da demência. Mas como assim? Vai depender de que demência que a gente está falando, em que fase da demência que a gente está falando, e que tipo de intervenção a gente está falando. Se é um treinamento, uma estimulação ou uma reabilitação. Coisas que a gente precisa considerar. Possibilidade de atividades individuais ou em grupo, todas têm benefícios, a gente precisa entender o perfil do nosso doente. O funcionamento cognitivo pré-mórbido e a escolaridade, porque grande parte dessas intervenções elas vão ser afetadas pelo que a pessoa traz. A acessibilidade também, hoje a gente fala com muita naturalidade sobre estimulação cognitiva online, mas isso não é uma realidade, né? Então a gente precisa entender a realidade do nosso paciente. Possibilidade financeira, as alterações sensoriais que interferem muito, e aí as possibilidades são inúmeras, né? E o conhecimento nesse sentido vem avançando muito também nos últimos anos, a pandemia deu uma acelerada nisso. A gente, quando pensava em treinamento cognitivo, a gente pensava naquelas baterias extremamente formais, foram estudadas na Inglaterra. A Juliana e o André viram isso acontecer na prática, né? Que os pacientes com demência e declínios cognitivos, eles passam por
baterias estruturadas que duram 3 meses, então a gente tinha muito isso na cabeça. Hoje a gente sabe que games, jogos virtuais, existem milhões, né, milhares de sites aí com atividades interessantes de estimulação cognitiva. Aqui eu trouxe só esses exemplos de coisas mais simples também, né, como atividades de memória relacionadas ao passado, né, de reminiscências relacionadas à musicoterapia. Isso é uma revisão do Cochrane que teve em 2019, que levantou o treinamento cognitivo, mostrando um benefício pelo menos moderado nas atividades de vida diária e no desempenho cognitivo. Para a gente não esquecer, né, quando a gente foca em reabilitação, estimulação, treinamento cognitivo, a gente fica pensando muito na atividade mental e intelectual. E hoje em dia, cada vez mais tem saído trabalho mostrando que as atividades físicas, né, as intervenções físicas, elas geram um benefício na cognição e na independência funcional, às vezes maiores do que as próprias intervenções cognitivas em si, né? Então, é claro que o melhor dos mundos é a gente associar sempre, e esse artigo de revisão aí saiu em 2017 mostrando o efeito de treinamento cognitivo e atividade física combinado, e que os benefícios foram muito mais amplos, né? Não apenas na cognição, mas também no humor, no controle do comportamento, além das atividades de vida diária. Obrigado.